Bom dia, quinto ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações equivalentes na página 12 do nosso livro de matemática. Observe as frações que a professora do quinto ano representou no quadro. Nosso primeiro inteiro foi dividido em duas partes iguais e uma parte foi pintada, então nós temos a fração 1/2. Nosso segundo inteiro foi dividido em quatro partes iguais e duas partes foram pintadas. Temos então a fração 2/4. E o terceiro inteiro foi dividido em 8 partes iguais e 4 partes foram pintadas. Então, nós temos a fração 4/8. Eu quero que vocês observem agora o seguinte: os inteiros têm o mesmo tamanho. Eles foram apenas divididos em quantidades de partes diferentes. Mas observem que a parte amarela da fração 1/2, a parte azul da fração 2/4 e a parte rosa da fração 4/8 representam a mesma parte de um inteiro. Então, isso que nós chamamos de frações equivalentes. As frações 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, ou seja, representam a mesma parte de um mesmo inteiro. Escrevemos assim: 1/2 é igual a 2/4, ou seja, 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. E 1/2 também é igual a 4/8. 4/8 é uma fração equivalente também a 1/2. Acompanhe como podemos determinar frações equivalentes à fração 1/2, usando a multiplicação. O segredo é multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, olha só, lá na primeira fração, quando eu multipliquei o numerador 1 por 2, eu obtive o resultado 2. E então, eu tenho que multiplicar o denominador também por 2. 2 vezes 2, 4. Se eu multipliquei 1 vezes 2 e 2 vezes 2, obtive a fração equivalente 2/4. Na segunda fração, quando nós multiplicamos o numerador 1 por 4, nós obtivemos o resultado 4. E nós vamos multiplicar o denominador também por 4. 2 vezes 4, 8. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 4/8 é uma fração equivalente a 1/2. Agora, observe como calcular frações equivalentes à fração 2/3. Observe aí que nós temos dois inteiros aí do mesmo tamanho. O primeiro inteiro foi dividido em três partes iguais e foram pintadas duas partes, formando a fração 2/3. O segundo inteiro, também do mesmo tamanho, porém foi dividido em 9 partes iguais e foram pintadas 6 partes desse inteiro, formando a fração 6/9. Vocês estão observando que as partes pintadas representam a mesma parte do inteiro. Então, nós podemos dizer que 6/9 é uma fração equivalente a 2/3. Observe que as frações 2/3 e 6/9 representam a mesma parte do inteiro e quando multiplicamos o numerador e o denominador da fração 2/3 por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente a ela. Vocês já perceberam aí que para eu fazer uma multiplicação na tabuada lá de 2 e ter o resultado 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, no caso aí por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 6/9 é uma fração equivalente a 2/3. Vamos determinar uma fração equivalente à fração 10/15. Dessa vez, nós vamos usar a divisão, tá, galerinha? Na primeira imagem, nós temos um inteiro que foi dividido em 15 partes iguais e apenas 10 partes foram pintadas. Então, nós temos a fração 10/15. No segundo inteiro, nós vimos que ele foi dividido em 3 partes iguais apenas e duas dessas partes foram pintadas, formando a fração 2/3. Observe que as frações 10/15 e 2/3 representam a mesma parte do inteiro. E quando dividimos o numerador e o denominador da fração 10/15 por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente a ela.
Por exemplo, quando nós obtivemos o resultado 2, é porque nós dividimos 10 por 5. Então, o denominador 15 também tem que ser dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Então, a fração 2/3 é equivalente à fração 10/15. A palavra equivalente significa de mesmo valor. Então, olha só, nas 3 frações que nós temos aí, 1/2, 2/4 e 4/8, observem a parte vermelha, ou seja, a parte que foi tomada do nosso inteiro. Nós vemos que ela tem a mesma quantidade, possui o mesmo valor, representa a mesma parte do nosso inteiro, ok? Vamos fazer essa última análise aqui, então. Tenho aqui a fração 1/4 e eu multipliquei por 2 o numerador e o denominador e obtive a fração equivalente 2/8. 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. Na segunda fração, 3/8, eu multipliquei por 3, numerador e denominador. 3 vezes 3, 9, 8 vezes 3, 24. Então, a fração 9/24 é equivalente à fração 3/8. Na última, 5/6, nós multiplicamos por 4, numerador e denominador. 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24. 20/24 é uma fração equivalente a 5/6. Nós podemos também fazer o contrário, obter uma fração equivalente usando a divisão, no caso da nossa segunda imagem aí. 4/8, eu vou dividir numerador e denominador pelo mesmo número e vou obter uma fração equivalente. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Então, é isso, galera. Para determinar frações equivalentes a uma fração dada, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número diferente de zero. Agora é a hora de vocês arrasarem nas atividades e nós vamos corrigi-las nas próximas aulas online. Beijo, galera!